Olá pessoal, aqui é o Roberto, junto com o Daniel vou estar ministrando a célula de FUP para vocês esse semestre. A videoaula de hoje é sobre estrutura de decisão if-else. Antes de partirmos para o if-else, é bom dar uma relembrada nos operadores relacionais. Os operadores relacionais são utilizados para fazer comparações entre valores. O resultado de uma expressão relacional é um valor booleano, verdadeiro ou falso. Os operadores relacionais são o de igual, diferente, maior que, menor que, maior ou igual e o de menor ou igual. Todos os códigos, símbolos usados nessa aula vão estar na linguagem C, ok? Operador relacional de igual. O operador relacional de igual vai comparar se dois números são iguais, retornar verdadeiro caso forem, falso caso não forem. No primeiro exemplo temos que A recebe 50, B também recebe 50. É feita a comparação se A e B são iguais e retorna verdadeiro. No segundo exemplo temos A recebe 50, B recebe 60. Ao fazer a comparação se eles são iguais, vai nos retornar falso. O operador de diferente. O operador de diferente ele é o contrário do operador de igual. Ele compara se os dois números são diferentes, retorna verdadeiro caso forem e falso caso não forem. No primeiro exemplo temos que A e B recebem 50. Ao fazer a comparação, ele não retorna falso, porque A e B são iguais. No segundo exemplo, temos que A recebe 50, B recebe 60. Ao fazer a comparação, vai nos retornar verdadeiro, pois A e B são diferentes. Operador maior que. O operador maior que compara se o primeiro número é maior que o segundo, retorna verdadeiro caso ele seja e falso caso ele não seja. No primeiro exemplo, temos A recebe 40, B recebe 10. Ao comparar, ele vai nos retornar verdadeiro, porque ele verifica que A é maior do que B. No segundo exemplo, temos A e B recebendo 10, ele retorna falso, porque A e B são iguais. No terceiro exemplo, temos A recebe 5, B recebe 7, ele também nos retorna falso, porque ele vai verificar que 5 é menor que 7 e não maior. O operador de menor que é o contrário do de maior que. Ele vai comparar se o primeiro número é menor que o segundo, retornar verdadeiro caso seja, falso caso não seja. Primeiro exemplo, A recebe 40, B recebe 10. Ao fazer a comparação, ele nos retorna falso, porque ele verifica que 40 é maior do que 10 e não menor. No segundo exemplo, tanto A quanto B recebem 10, então ele vai nos retornar também falso. Terceiro exemplo, A recebe 5, B recebe 7 e nos retorna verdadeiro. Operador de maior ou igual. O operador de maior ou igual é a junção do operador de maior que com o operador igual. Compare se o primeiro número é maior que o segundo, é maior ou igual ao segundo, e retorna verdadeiro caso seja, falso caso não seja. Primeiro exemplo, A recebe 40, B recebe 10. Ao fazer a comparação, ele não retorna verdadeiro, porque verifica que 40 é maior do que 10. No segundo exemplo, A e B recebem 10, retorna verdadeiro, porque verifica que os valores são iguais. No terceiro exemplo, A5, B7, retorna falso, porque verifica que A não é nem maior e nem igual a B. O operador de menor ou igual é a junção do operador menor que com o operador de igual. Compara se o primeiro número é menor ou igual ao segundo, retorna verdadeiro caso seja, falso caso não seja. No primeiro exemplo, A recebe 40, B recebe 10. Ele vai fazer a comparação, vai retornar falso. Segundo exemplo, A recebe 10, B recebe 10. Faz a comparação, retorna verdadeiro, porque verifica que os dois números são iguais. No terceiro exemplo, A recebe 5, B recebe 7. Ele também retorna verdadeiro, porque verifica que 5 é menor que 7. Para lembrar dessa parte de operadores relacionais, podemos dar seguimento à aula. O if-else. O que é o if-else? São estruturas de decisões que permitem modificar o fluxo de execução do código a partir de uma condição. Ao ler essa definição pode parecer uma coisa confusa, mas ao ver os exemplos é uma coisa, na verdade, bem simples. Aqui é a estrutura do if-else. Temos o comando, entre parênteses, a condição,
Se essa condição for verdadeira, vai ser executado o que está entre as chaves do if. Se essa condição for falsa, o que está dentro da chave do if vai ser ignorado e vai ser executado o que tem dentro do else. Caso exista um else, não é obrigatório existir. Se só existir o if, o que acontece? Se a condição for falsa e só existir o if, o código vai continuar a partir da onde a chave fechou. Aqui um exemplo bem simples, apenas para entendermos mesmo a estrutura, como é que funciona. Temos aqui um programinha que vai verificar qual é a cor do carro. Se o carro for vermelho, ele vai printar o carro é vermelho. Se não for, ele vai printar o carro não é vermelho. Aqui na direita temos a entrada, que é o carro. Vamos rodar o código aqui. Ele vai verificar. O carro é vermelho? Sim, o carro é vermelho. Então ele vai executar o que tem dentro do if e o que tem dentro do else vai ser ignorado. Se mudarmos a entrada agora é um carro verde. Ele vai verificar. O carro é vermelho? Não, o carro não é vermelho. Então o que tem dentro do if vai ser ignorado e vai ser executado o que está dentro do else. Vai ser executado o print, o carro não é vermelho. Vamos partir agora para um exemplo real, usando a linguagem C. Ele pede aqui para a gente fazer um programa que receba a idade de uma pessoa e determine se ela é maior ou menor de idade. Como é que isso vai ser feito? Temos aqui a classe main, onde tudo vai estar dentro dela. Declara a variável idade e bota um scanf para receber esse dado a partir do teclado do usuário. Fazemos então o comando if. No comando if, a condição vai ser qual? A condição vai ser idade é menor do que 18. Ele vai verificar se a idade digitada pelo usuário é menor do que 18. Se for menor do que 18, print menor de idade. Se essa condição aqui não for verdadeira, ele vai executar o que tem dentro do else. Print maior de idade. Vamos simular agora aqui a execução desse código com a entrada 16. O usuário digitou a idade 16. Vai chegar no if e vai vir aqui para verificar essa condição. Idade, que é 16, é menor do que 18? Sim, é menor do que 18. Então vai retornar verdadeiro. E o que vai ser executado vai ser o que tem dentro do if, esse print menor de idade. Vai ser a saída desse programa. E o que tem dentro do else não vai ser executado. Se mudarmos a entrada, o usuário digitou agora 23, a idade 23. Ao fazer a verificação, vai verificar. 23 é menor do que 18? Não, 23 não é menor do que 18. Isso aí vai retornar falso. Então o que tem dentro do if vai ser ignorado, não vai ser executado. E a execução vai pular para o que tem dentro do else. O que tem dentro do else é o print maior de idade, que vai ser a saída do programa. Para o próximo exemplo, vamos relembrar aqui os operadores lógicos, o operador AND, OR e NOT. O operador AND ele funciona da seguinte maneira. Tem duas condições, ele vai verificar se a primeira condição é verdadeira, se a segunda condição também é verdadeira. Caso forem, ele retorna também verdadeiro. Mas se ao verificar ele vê que uma das condições for falsa, ele vai retornar também falso. Caso as duas condições sejam falsas, ele também retorna falso. Ou seja, para ele retornar verdadeiro e para se executar o que tem dentro do if, é preciso que as duas condições sejam verdadeiras. Já o operador OR, basta que uma dessas condições seja verdadeiro para que ele também retorne verdadeiro. Por exemplo, aqui a condição verdade, então ele também retorna verdadeiro. Nesse outro exemplo, as duas condições são verdadeiras, então ele também vai ser verdadeiro. Já nesse exemplo aqui, as duas condições são falsas. Se nenhuma das condições são verdadeiras, então ele retorna falso. O operador de NOT ele vai funcionar da seguinte maneira. Ele vai verificar se a condição
for falsa, ele retorna verdadeiro. Se a condição for verdadeira, ele retorna falsa. Ele vai modificar, ele vai botar o contrário do que a condição retorna. Resolvi aqui agora esse exemplo. Faça um programa que receba a idade de uma pessoa e determine se ela é uma criança, caso a idade seja de 0 a 11 anos, adolescente, caso seja de 12 a 17, adulto, caso seja de 18 a 59, ou idoso, caso seja de 60 em diante. De início temos a função main, a variável idade, e o scanf para receber do teclado do usuário a idade. A primeira condição: se idade for menor ou igual a 11, printf criança. Na segunda condição, usamos o comando else if, que seria o se não, se. Esse comando é usado quando se precisa de vários ifs em sequência, aí a partir do segundo if se usa o else if, o se não, se. Por exemplo, aqui, ó, se idade for menor que 11, menor ou igual a 11, printf criança. Se não, se a idade for maior que 11 e menor que 17, printf adolescente. Vemos aqui também que tem duas condições. Para isso aqui ser verdadeiro, é preciso que a idade seja maior que 11 e que seja menor ou igual a 17. Na terceira condição, no terceiro if, também temos duas condições, que é se a idade for maior que 17 e idade for menor que 59, ele vai printar adulto. Se não, no else, ele vai printar idoso. Ou seja, se nenhum desses ifs forem aceitos, quer dizer então que a idade é maior do que 59. Para testar nosso programa, vamos usar a entrada 5. A idade vai ser 5, então ele vai verificar no primeiro if. Idade é menor ou igual a 11? Sim. Então, já que o primeiro if é verdadeiro, vai executar o que tem dentro dele e vai encerrar o programa. Não vai nem verificar o que tem dentro dos outros ifs, já que o primeiro foi aceito. Em outro caso, onde a entrada seja 40, ele vai verificar no primeiro if e ver que a idade não é nem menor nem igual a 11. Então vai ser falso. Vai para o segundo if e vai testar se a idade é maior que 11 e menor ou igual a 17. Vai ser falso também. Então ele vai para o terceiro if e vai ver que é verdadeiro. A idade é 40, então ela é maior que 17 e menor do que 59. Então vai executar o print que tem dentro do if, adulto, e vai encerrar o programa por aí. Valeu, pessoal, essa foi nossa aula de if else. Qualquer dica ou sugestão podem deixar nos comentários.